We are a circle, we're in a circle, with no beginning and never ending. Olá, pessoal, voltamos aí agora e vamos aí, né? Como foi dito anteriormente, nós vamos aprender aí magia com velas hoje, como utilizar a vela corretamente, né? No outro programa nós aprendemos um pouco sobre a magia, agora vamos colocar isso um pouco em prática. De que maneira? É legal a gente começar com a magia das velas, porque basicamente, gente, velas e ritual são coisas que andam quase sempre juntas. É muito difícil um ritual, principalmente um ritual aí mas em local fechado ou até mesmo em local aberto, sempre utiliza-se de velas. E por que que se utiliza de velas? Né? Qual que é o propósito da vela? O que que ela representa? Tem diferença em uma, tem diferença em outra? Por que se utiliza velas de 7 dias e outras velas comuns que queimam rápido? Então hoje a gente vai fazer aí uma explanação muito legal sobre o assunto, tá? Lembrando aí que vale a pena a pesquisa individual de cada um depois, para saber mais. E lembrando aí que você pode também tirar suas dúvidas, mandar sugestões pelo e-mail do programa Despertar da Magia, tá? Que eu sempre passo ao final do programa para vocês poderem acompanhar. Vamos lá, gente. Antes de a gente falar da vela, é legal a gente falar de um elemento que a vela traz, que é o fogo. O que que é o elemento fogo? O elemento fogo, gente, é esse aqui que está na minha frente. Prazer, fogo, tudo bem? O elemento fogo, gente, é um elemento muito importante. Por que que é importante? O elemento fogo acompanha a humanidade desde aí dos primórdios. O fogo ajudou a evolução de muitas coisas na nossa humanidade, aí, desde da fabricação, né, da alimentação nossa, até a fabricação de ferramentas, e entre muitas outras coisas, principalmente a iluminação e tudo mais, tá? O fogo, né, tirando toda essa vantagem histórica que ele nos deu, o fogo também ele é um princípio ativo masculino, digamos assim, do universo. Por quê? O fogo ele tem o princípio do espírito. O fogo, dentro de das tradições esotéricas, ele sempre representa a espiritualidade, o acesso ao divino. Aí a gente tem muitas lendas, mitos espalhados pelas culturas do mundo, que o fogo representa a espiritualidade, que o fogo representa o espírito, né? Muitas divindades, às vezes, né, em muitas culturas, aparecem em formas ígneas, isso é, em fogo. E o fogo também, né, estava envolvido, quando a gente fala de fogo, a gente tem que lembrar de fogueira, de fogão, de não só o fogo literal, mas o fogo é o calor, o fogo é energia elétrica também, que é o quente, é o sol. Então tudo isso é fogo. A gente deve entender, quando a gente fala dos elementos na magia, a gente não pode entender os elementos como é entendido na química, por exemplo, né? A água é H2O, por exemplo, né? Aquela composição química. Cada elemento na magia é um conceito também, ele vai além da sua manifestação em si. Ou seja, que nem eu disse, o fogo não é só o fogo literal, ele é o sol, ele é o calor, o fogo também é a paixão, o fogo também é a espiritualidade, o fogo também é a intenção, o fogo também é o desejo, o fogo é também a iluminação. Um dos papéis interessantes do fogo é a iluminação, que vai de encontro com a sabedoria encontrada nas velas, ou seja, o fogo ele traz a iluminação. Na astrologia, só para vocês terem um entender assim legal, que é legal para a gente dar esse princípio só de entendimento, o signo que começa a roda astrológica zodiacal do Ocidente é o signo de Áries, que é o signo do fogo, ou seja, o fogo é a primeira vontade divina do universo de manifestação. Ele vai manifestar, tudo no universo começa pelo espírito, então o fogo é o primeiro princípio dentro da astrologia, no caso, tá? Que vai trazer o espírito para a Terra, aquele espírito ainda que não possui corpo nem nada, ele é só um princípio espiritual mesmo. O fogo utilizado na magia, gente, no uso prático dele, ele é legal para curas assim que precisam de energizações, curas que precisam aí de uma aceleração maior, né, pelo calor e tudo mais, uma revitalização. O fogo também é utilizado para magias que envolvam paixão, desejo, sexualidade. O fogo é um elemento muito sexualizador, porque muitas culturas
associam o princípio divino também com o princípio sexual. O princípio sexual é fogo, né? Por isso que as pessoas falam, eu tô com fogo hoje. Hoje eu tô com fogo, então esse fogo é um princípio muito importante. Ele traz a vida, é o fogo da vida, é o fogo da manifestação. O fogo também ele serve para transformação. Por que transformação? O fogo transforma todos os elementos. Tudo que você taca no fogo é transformado. Transformado no que eu digo assim, ele desintegra algo e transforma em uma outra coisa completamente diferente. Por exemplo, se você coloca um papel no fogo, ele transforma aquilo em cinzas, ou seja, ele transforma em outra coisa. Mitologias relacionadas ao fogo, nós temos deuses relacionados ao fogo, como Vulcano, nós temos aí também, né, que é um deus grego, que é Vulcano, nós temos aí outros deuses relacionados ao fogo, também temos relações com fogo em mitologias como a Fênix. Na mitologia da Fênix, a Fênix se incendeia, no caso, né? Ela toma, ela se autoconsome por fogo e se transforma para renascer. E o fogo, então, tem essa questão também purificadora. O fogo ajuda a purificar muitas coisas, porque ele tem esse aspecto, que nem eu reafirmei já várias vezes aqui, de transformação. E a questão da iluminação é a questão da consciência, não é só a iluminação, está escuro, agora ficou claro. Mas é a questão, aquele insight, o fogo é um insight, ou seja, é aquele estalar de dedos que a gente tem na nossa consciência e fala, agora eu entendi o que é isso, agora me veio essa memória. O fogo, então, ele acende, porque ele é a luz, que é uma coisa mais rápida que a luz acende, a gente já está vendo que ela é. Por isso que ele é a consciência, ele é a sabedoria. Tanto que em muitos mistérios iniciáticos, que eu digo de iniciação, aqueles processos de morte e renascimento, o fogo aparece como um símbolo de princípio. Por quê? Mostra que a pessoa iniciada, ela carrega aquela consciência nova. Por exemplo, se vocês pegarem... nós temos, por exemplo, a carta do tarô do ermitão. Ele carrega uma lamparina. A lamparina está com fogo, né? Aquela luz que está querendo dizer a consciência. Mostra que aquela pessoa possui aquela consciência. E várias outras pessoas carregando tochas. Uma mitologia muito legal do fogo é a mitologia de Prometeu. Prometeu era um deus grego, né? Zeus cria a humanidade e Prometeu, ele gostaria de dar uma benfeitura para a humanidade. E ele vai pegar e rouba o fogo divino, ou seja, a consciência divina ele rouba e entrega para os homens na forma de fogo. Com a punição, Zeus, que não gostaria que os homens tivessem essa consciência, digamos assim, Zeus pune Prometeu, que fica ali, né, amarrado numa pedra, como ele é um deus imortal. Todos os dias uma águia, né, mandada por Zeus, come o fígado dele e ao final do dia o fígado dele renasce de novo e todo dia, ou seja, é a punição divina, digamos assim, desse deus por ele ter ajudado a humanidade. Então o fogo tem essa questão de... ele vem trazer uma consciência legal. É legal também, gente, por exemplo, uma coisa mais acessível para todo mundo... Na mitologia cristã, dentro da Bíblia, por exemplo, nós temos aquela, eu não sei, eu não conheço muito, mas vocês que conhecem, que alguém que conhece pode entender melhor, tem aquela questão de que Moisés, ele vê a divindade numa árvore e uma árvore pegando fogo, ou seja, aquela árvore, aquela chama, está mostrando a consciência divina mesmo, é aquela consciência imaterial, é aquela chama principiante. Tá? Então é isso aí. Então tem várias mitologias espalhadas pelo mundo que falam a mesma questão do fogo. Então o fogo é um elemento muito poderoso que a gente não deve abrir mão. O fogo transforma nossos alimentos, aquece o nosso alimento, ou seja, não só o alimento material, mas também o alimento da alma. Então o fogo, né, por toda essa representação, ele estando na espiritualidade é uma coisa muito óbvia. A pessoa não existe algum ritual religioso hoje em dia que não leve o fogo, que nem então tem uma representação pelo fogo, pela vela, enfim. E a vela é o nosso fogo portátil, é a representação do fogo. Só que a vela é uma coisa mais além, assim que eu digo mais além, não, porque é uma coisa assim diferenciada, porque a vela ela trabalha com um propósito diferente, mas com esse princípio do fogo, tá? Vamos imaginar assim, a vela, gente, cada vela possui uma cor e um simbolismo.
Essas cores, por exemplo, essa aqui é uma vela azul. Cada cor da vela carrega um princípio. Antigamente, as pessoas não faziam não tanto uso das cores da vela, mas elas acrescentavam óleos, que também davam por exemplo, uma vela feita com base em canela. Ela seria legal para atrair a prosperidade, a sensualidade e o amor, porque a canela traz esses atributos. Hoje a gente não precisa de uma vela assim. Só de você ter uma vela vermelha, você já atrai o amor, por exemplo, já atrai a paixão. Então tem todo esse simbolismo através das cores, são saberes unidos, né? Digamos aí, uma cromoterapia unida com as velas. E cada vela tem uma utilização, cada vela tem um propósito que a gente vai ver logo em seguida, depois do nosso intervalo comercial, e a gente vai entender como utilizá-las também para o uso mágico. Eu agradeço, fiquem atentos aí e até daqui a pouco. We are a circle.